Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso pré-prova UX Inverno 2022. Nesse pré-prova eu estarei trabalhando com você os principais conteúdos que podem cair nessa prova. Dentre esses principais conteúdos, eu estarei trabalhando aqui conteúdos que fazem tempo que não aparecem nessa prova e que aumentam a sua probabilidade de estar presentes porque já caíram em edições passadas, ou aqueles conteúdos que fazem questão de estar presentes nas provas, que já é uma tendência. Pois bem, lá no dia 12/6, você estará fazendo a nossa prova de biologia e você estará aí, pessoal, lembrando, estará respondendo 10 questões de biologia mais uma questão dentro da prova de conhecimentos gerais. É importante você lembrar também que você tem... É importante você lembrar que existe uma distribuição de horários para a entrada dos candidatos. Então, dá uma olhadinha no teu horário, vê qual é que é a primeira letra do teu nome e vê o horário que tu tem que entrar de acordo com o teu bloco correspondente. Certo? Aqui eu deixei todas as medidas de biossegurança necessárias para você realizar essa prova, mas não esquece de levar a tua caneta, certo? E os teus documentos para a realização dessa prova. A partir daqui, nós vamos iniciar o nosso pré-prova UX. Esteja com este material em mãos, caneta, lápis e borracha para fazer todas aquelas tuas anotações que são pertinentes e importantes para você para realizar essa revisão. Vem comigo que agora é sucesso. Pré-prova UX 2022. Bora lá! Vamos lá então, vamos começar o nosso pré-prova e o primeiro assunto que a gente vai revisar aqui é o conteúdo relacionado à citologia. Normalmente a citologia é o conteúdo que abre a prova da UX, mas isso não significa que ela pode estar lá no meio da prova também, mas ela está sempre da metade para o início da prova. Isso é importante. Pois bem, o que revisar na citologia? Você vai iniciar a sua revisão com a parte relacionada aos ácidos nucleicos. Então, para os ácidos nucleicos, a gente vai ver aqui as chamadas características gerais de DNA e RNA, composição da molécula, enfim, as diferenças que elas apresentam. Depois disso, tu vai revisar o funcionamento, a fisiologia a partir do dogma central da biologia molecular. A duplicação do DNA, que ela é semiconservativa, os pares de bases nitrogenados que são complementares. Depois, a transcrição de um RNA, visto que essa parte foi a última vez que caiu na prova, ou seja, 2020, verão, era uma questão que falava sobre exons e introns. Então isso entra na parte relacionada ao splicing, que é o corte das regiões intrônicas do RNA mensageiro. A transcrição do RNA se dá através também de pares de base nitrogenada. Lembra que a gente não tem timina e sim tem a uracila. E também a parte da tradução, que faz tempo que não cai em prova uma tradução. O que acontece é que numa tradução tu precisa dos códons, que são as trincas de bases nitrogenadas do RNA mensageiro, que codificam um aminoácido específico. Com essas trincas, a gente sintetiza uma proteína. Lembra que o código genético degenerado é em relação às trincas do RNA mensageiro. Depois disso, tu vai revisar a membrana plasmática, também com as suas características gerais, os transportes de membrana, mas dá uma focada aqui, ó, na chamada osmose, porque osmose não cai desde o inverno de 2012. Então é importante, tá? Essa parte aqui
é extremamente importante lá na tua revisão. Tu vai continuar a tua revisão e aqui eu vou abrir um parênteses. A prova da UX, ela gosta um pouco dessas questões com função de organelas. E ela já é meio que uma tendência na prova. Tem caído muito sobre os lisossomos. Isso significa que pode cair questões falando sobre o complexo Golgiense, retículo endoplasmático. Por quê? Porque as organelas responsáveis pela bioenergética, mitocôndria e cloroplasto, você vai estudar porque elas têm caído muito nas últimas provas. Isso significa que a prova da UX gosta desse assunto. Tu vai revisar então a parte de fermentação, que é um processo heterotrófico, processo heterotrófico anaeróbico, certo? Tanto fermentação alcoólica quanto fermentação lática, porque o assunto fermentação caiu pela última vez no verão de 2018. Isso significa que, pela prova da UX gostar deste assunto, ele pode aparecer na prova, porque nos últimos anos caiu muita respiração celular e fotossíntese, inclusive na prova do verão 2022. Mas eles sempre aparecem nas provas, tá? Depois disso, tu vai finalizar o teu estudo dando uma boa revisada no chamado ciclo celular, porque no ciclo celular, falando sobre a intérfase, meiose e mitose, isso não cai das provas desde 2014, inverno 2014, quando caiu uma questão sobre mitose. O importante de tu estudar aqui é a parte da relação de cromossomos e cromátides, certo? Cromossomos e cromátides. O número de cromossomos e cromátides nas diferentes fases da divisão celular, tá bom? E também isso na intérfase, porque na fase S duplicam-se os cromossomos, se duplicam o volume do material genético, tá? Na verdade não se duplicam os cromossomos, se duplicam as cromátides, tá bom? Então essas são as dicas para citologia. Não tem como tu não revisar esse conteúdo. Ele estará na tua prova. Revisa a citologia porque vai estar lá e não pode ser uma surpresa para ti. Dando sequência à nossa revisão pré-prova UX, tu vai dar uma olhada agora, uma revisada, uma estudada na parte de reprodução e embriologia. Nessa parte, começando aqui com a parte de êmbrio, eu sei que êmbrio apareceu na última prova, onde na última prova, está aqui embaixo, na observação 2, caiu sobre as fases do desenvolvimento embrionário, caiu sobre a blastulação para a condição do chamado blastocisto. Isso aqui não é nada fácil, tá? Só que, o que eu posso revisar agora? Tu pode revisar os tipos de óvulos e tipos de clivagem, fazendo uma correlação com os animais que apresentam tal característica, e a diferença dos tipos de gêmeos, quando são monozigóticos ou quando são dizigóticos. Por quê? Porque os tipos de gêmeos, eles não caem desde o verão 2016. Então faz tempo que não caem, tá? Quando eles são geneticamente idênticos, quando eles são geneticamente diferentes, enfim. Dentro da embriologia, também é importante e vale destacar aqui os chamados anexos embrionários. As provas gostam desse assunto. Anexos embrionários são todas aquelas estruturas que auxiliam no desenvolvimento do embrião, mas que não fazem parte do corpo do embrião. Âmnion, saco vitelínico, alantoide, córion e placenta. Tu vai dar uma boa revisada também no conteúdo relacionado ao ciclo menstrual, nas fases
do ciclo menstrual, tá? A gametogênese feminina, ou seja, a ovulogênese, ela pode estar correlacionada ao ciclo menstrual, dado a flutuabilidade dos hormônios. Lembre-se que os ovócitos, eles começam a se desenvolver ainda no desenvolvimento intrauterino, só que eles param em ovócito primário estacionado em prófase 1. Na puberdade, retoma-se a gametogênese, ou seja, a ovulogênese, e esse ovócito primário, ele vai para ovócito secundário em metáfase 2, dado a relação da ação do hormônio que é o FSH. Bom, daí tu vai revisar dentro do ciclo menstrual todos os hormônios que são estrógeno, progesterona, que são hormônios sexuais, e o LH e FSH, que são as gonadotrofinas, que são hormônios produzidos pela hipófise. Esses hormônios, eles foram citados na prova do inverno 2017, mas o assunto ciclo menstrual não cai nas provas desde o verão de 2009. Então é importante você revisar este assunto, tá bom? Dá uma boa revisada nessa parte de embriologia, reprodução, bem como o ciclo menstrual. Nosso terceiro e próximo conteúdo do nosso pré-prova é a chamada histologia animal. A histologia animal, ele é um conteúdo obrigatório nas provas. Não dá para não revisar este conteúdo. E a histologia animal, ela está frequentemente caindo nas provas da UFRGS. E eu sei que foi um conteúdo recente nas provas. Tanto é que esse conteúdo, ele aparece agora na prova de 2022, com uma questão sobre tecido ósseo. Mas o que a gente pode esperar do tecido da histologia? Bom, tecido epitelial. O tecido epitelial, a última vez que ele cai em prova é o tecido epitelial glandular no verão 2013, com os tipos de glândulas. Mas nós podemos trabalhar os tecidos de revestimento, simples, estratificado. Cuidado ao trabalhar estratificado, porque a gente pode trabalhar, por exemplo, com a epiderme, falando sobre melanócitos, queratinócitos e também dos tecidos pseudoestratificados, uma única camada de células, mas células com tamanhos diferentes. O tecido muscular é outro tecido que faz tempo que não aparece. Olha só, ele não cai desde o inverno 2011. A probabilidade dele cair agora é muito grande. As características gerais do tecido muscular, a diferença entre o tecido muscular esquelético, visceral e cardíaco. Dá uma revisada nisso. Bom, o tecido conjuntivo normalmente é o tecido que mais cai, mesmo sabendo que ele recém caiu em 2022 com o tecido ósseo. Porém, tu pode estudar ali, por exemplo, o tecido sanguíneo. A prova da UFRGS gosta de tecido sanguíneo, frequentemente cai, tá? Então, coagulação sanguínea, as plaquetas, caiu na prova de 2014, cai na prova de 2018 e também cai na prova do verão 2021. Essa de 2021 era uma questão que tinha um contexto sobre o Covid. Mas o que a gente pode estudar aqui? Assuntos que estejam correlacionados. Se eu falar de tecido ósseo, de tecido sanguíneo, eu posso falar de sistema imunológico, com os chamados leucócitos, tá? Dá uma boa revisada também com a parte correlacionada ao tecido nervoso,
Eu também sei que é recente esse conteúdo, mas é sempre importante estudar, porque ele pode aparecer em anexo ao sistema nervoso. Então não deixa de revisar também o tecido nervoso aí. Características gerais do tecido nervoso, a sua origem embrionária, o tipo de célula que forma o tecido nervoso, que são os neurônios e as células de glia, tá bom? Os seus neurotransmissores, a histologia tem uma grande probabilidade de estar presente, porque a prova da UFSC gosta de trabalhar. Porém, ele recém caiu, tá? Mas eu não deixaria de revisar a histologia, ela é importante. Quarta revisão, fisiologia humana. Tu revisou agora a histologia animal, tu já passa para a fisiologia humana. Passando para a fisiologia humana, tu vai ver que esse conteúdo na prova da UFSC correlacionado à histologia já cai menos. Então o que vai ser importante aqui tu revisar? Olha só, na fisiologia humana eu daria bastante atenção ao sistema digestório e ao sistema circulatório. Nesses dois sistemas, a característica de cada um dos órgãos, as características gerais, ou seja, quais são os órgãos que estão presentes em cada um desses sistemas, e identificar a característica de hormônios e enzimas que estão presentes no sistema digestório, que atuam no sistema digestório. E quanto ao sistema circulatório, a gente vai lembrar aqui quem são os órgãos que fazem parte do sistema circulatório, grande e pequena circulação, as cavidades do coração e a frequência cardíaca dada, a sístole, diástole e fechando essa revisão com as diferenças estruturais e funcionais dos vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. Um ponto importante que eu não comentei aqui, no sistema digestório, o pH de cada órgão e qual é o composto orgânico digerido em cada um deles. Boca, o amido, estômago, proteína, intestino, lipídios. Dentro do sistema da fisiologia, eu sei que o sistema endócrino também é muito recente. Ele caiu em 2021, no inverno, vai fazer um ano, tá? Ela é bem recente, mas caiu questões, por exemplo, sobre o paratormônio, tá? Ou sobre a ação da glândula suprarrenal. Nós temos todos os hormônios produzidos pela hipófise, da glândula tireoide, tá? Nós temos as gônadas, o pâncreas, são muitos os hormônios. E aí quando a gente estuda o hormônio, a gente tem que saber a função e o que acontece na sua hipoatividade ou na sua hipoatividade. Depois, o sistema nervoso também muito recente. O sistema nervoso recém caiu agora, tá? Na prova do verão. Então a probabilidade dele aparecer, ele é muito baixa. Se ele aparece atrelado ao tecido nervoso. Mas o sistema imunológico, como eu acabei de citar, ele pode cair, porque junto com a prova do sistema, com a questão do sistema endócrino, ou seja, no inverno do ano passado nós tivemos duas questões de fisiologia humana. Uma era de sistema endócrino e outra sobre sistema imunológico. Eu posso trabalhar tipos de vacinas, imunização ativa e passiva, quem são as células que fazem parte do nosso sistema imunológico e como elas agem, tá? Sistema imunológico está dentro do contexto atualidades, pode cair de novo. Então, dá uma boa revisada nas questões quando elas estão relacionadas, por exemplo, viroses. Não tem como estudar, por exemplo, o HIV, sabendo que ela contamina, que ela infecta os linfócitos T do tipo CD4, que são uma célula importantíssima para a ativação do sistema imunológico, por exemplo. Então, dá uma revisada na fisiologia com essas questões que eu acabei de comentar contigo. Elas vão te ajudar. Quinto conteúdo da tua e nossa revisão. Nesse pré-prova é importantíssimo você revisar, dar atenção ao conteúdo de genética.
Se tem uma dica importante para essa prova, são as questões de genética. Há uma probabilidade altíssima dela estar presente na tua prova. Vamos lá, o que eu vou dar uma revisada em genética? Vou começar com a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, a última vez que ela aparece em prova, nós estamos falando em verão 2015, tá? Então o estudo da dominância completa, da dominância incompleta, dos alelos múltiplos, dos genes letais. Vamos colocar aqui então, ó, dominância completa com a condição da probabilidade de 3:1, dominância incompleta com a condição de probabilidade de 1:2:1, alelos múltiplos ou polialelia, que nesse caso nós temos mais de um alelo para o mesmo gene. Então existe uma escala de dominância na preferência de expressão fenotípica destes alelos, que é o caso que a gente vê clássico da pelagem dos coelhos. Depois, os alelos ou genes letais, onde a gente trabalha uma probabilidade de 2:1. São aqueles que, quando combinados, provocam a morte do indivíduo. Eles podem ser de natureza dominante ou eles podem ser de natureza recessiva. Só lembra que na condição de alelos múltiplos, a proporção fenotípica ela é igual à proporção genotípica. O que se aplica também à dominância incompleta, porque a proporção fenotípica é igual à genotípica, mas na dominância completa não. A proporção fenotípica é diferente da genotípica. Então, fazer o estudo de probabilidade, né, os cálculos de probabilidade, a regra do E, quando a gente multiplica os casos, quando eles são independentes e não um evento obrigatoriamente não anula o outro. Eles acontecem ao mesmo tempo. A probabilidade do indivíduo ter uma doença autossômica recessiva e ser uma menina. Eu tenho que multiplicar essas probabilidades. E a análise de heredogramas, tá? Que são aquelas relações gráficas, aquelas figuras, né, que caem sobre a hereditariedade dos casos. Quando o pai tem uma característica, a mãe tem, a probabilidade de ter um filho ter, tá? Depois, segunda lei de Mendel. Olha só, herança quantitativa não cai desde o inverno 2013. Essa não era uma questão difícil de 2013, tá? Porque ele já dava o genótipo no qual tu tinha que cruzar. Depois disso, os genes complementares e os casos de epistasia, que não são comuns de cair na prova da UX. Mas a gente não vai ficar marcando aqui, um erro na nossa revisão. Revisa aí. O que eu revisaria também aqui? A parte relacionada a linkage. Linkage ficou muito tempo sem cair nas provas, tá? Não caía linkage desde o inverno 2011. Só que aí aparece no inverno 2018 e aparece no inverno 2019. Nós estamos indo para o inverno 2022, tá? Então dá uma estudada com linkage no caso dos gametas e genótipos recombinantes. E não esqueça de revisar aqui, olha só, a taxa de recombinação, tá? Que ocorre dado a distância entre os genes. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior a distância entre genes, maior a taxa de recombinação. Quanto menor a distância entre os genes, menor é a taxa de recombinação.
Isso significa que quando a gente soma os indivíduos, gametas ou genótipos recombinantes, nós temos a taxa de recombinação. Tá bom? Mapas gênicos. Olha só. Mapas gênicos não caem nas provas desde 2002. Então não tem uma probabilidade muito grande, porque parece que as provas não gostam disso. Mas mapa gênico é fácil. É só tu colocar em escala os genes de acordo com as distâncias que são dadas. Lembre de começar pelas maiores distâncias, indo de forma decrescente, tu vai organizando esses genes. E tu vai finalizar a tua preparação em genética revisando cromossomos sexuais. A última vez que isso cai em prova, isso se dá no sistema ZW, que são os cromossomos sexuais, onde o macho é homogamético e a fêmea é heterogamética. Isso aconteceu em aves. Agora, tu vai revisar o sistema XY. Cuidado com a herança ligada ao sexo. Daltonismo, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, glaucoma juvenil, todas essas características recessivas, tá? Cuidado com os cromossomos sexuais, principalmente para todas aquelas características que estão ligadas ao cromossomo X que não tem homologia Y, porque é o maior volume de dados que podem ser encontrados nos cromossomos sexuais. Mas claro que existem características restritas ao sexo, que são aquelas ligadas à região não homóloga de Y, onde todas essas características estão presentes no cromossomo Y e só podem ser transferidas do pai e herdadas pelo filho, no caso, sexo masculino. Tá bom? Genética tem uma probabilidade altíssima de estar presente nessa prova do inverno. Revisa. Sexto conteúdo do nosso pré-prova: evolução. Aqui eu vou pedir para você uma atenção especial, porque esse conteúdo ele não é muito fácil. Normalmente quando a gente fala na separação das questões fáceis, médias e difíceis, normalmente, não é obrigatório, as questões de evolução estão alocadas dentro das questões médias para as difíceis. Raramente são questões fáceis. Quando tu for estudar o conteúdo evolução, tu vai revisar o seguinte: tu vai começar revisando as características do lamarquismo e darwinismo. Lembra que no lamarquismo, a gente fala sobre a lei do uso e desuso. Quanto mais tu utiliza uma estrutura, mais ela tende a se desenvolver. Quanto tu menos utiliza, mais ela tende a atrofiar. Então, o indivíduo é responsável pela sua adaptação, o indivíduo é responsável pela sua evolução. É o indivíduo que faz a lei do uso e desuso. Já o darwinismo, existe uma diversidade de indivíduos. Os mais aptos ao meio ambiente sobrevivem e deixam descendentes. Essas aptidões ao meio são selecionadas e esses indivíduos perpetuam essas características, perpetuam a espécie. Logo, no darwinismo a gente fala em seleção natural, que o responsável pela evolução é o meio. Só que em nenhum dos dois casos eu falei em genética. Essa genética ela só é só citada dentro do neodarwinismo. Então é sempre importante a gente estudar. Por exemplo, especiação. Os mecanismos que levam ao aumento de variabilidade. Então, tu vai estudar aqui, primeiro, o que é a deriva gênica, que ela diminui variabilidade genética, migração, o que acontece na fragmentação de hábitats, os indivíduos não se encontram mais e não cruzam, eu não tenho mais endocruzamento, e aquelas questões que são dadas às mutações cromossômicas de euploidia e aneuploidia. Isso aqui não cai desde o verão
2019, onde tínhamos 3 cariótipos e tu tinha que analisar o arranjo dos cromossomos nesses cariótipos. Evidências de evolução também podem estar presentes, e aí são questões mais fáceis. Registros fósseis, órgãos homólogos e análogos, órgãos vestigiais, isso aí já é mais tranquilo. Mas tem um detalhe que eu acho importante tu vir dar uma estudada, que é esse aqui, ó. Teoria do equilíbrio gênico. Isso não cai desde o verão de 2011. Aí, tu deve saber a diferença entre frequência gênica e genotípica. Lembre que gênica na fórmula é o P mais Q e a genotípica é P mais Q ao quadrado. O que significa que nós temos P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. O que é isso? Na gênica, aqui eu estou falando no alelo dominante, sei lá, o azão, e aqui estou falando no alelo recessivo, que somados devem dar 100% ou 1. P ao quadrado é azão, azão, 2PQ é o azão, azinho, e Q ao quadrado é o azinho, azinho. De novo, somando isso, nós devemos ter 100% ou 1. Tá? Isso aí pode cair, faz tempo que não cai. Pode ser uma surpresa, uma carta na manga para uma questão de evolução. Vou só relembrar, tá? Essas questões dadas à especiação, isolamento geográfico, isolamento reprodutivo, quando é pós-zigótico, pré-zigótico, isso aqui não é essa parte aqui, ó, que não é fácil dentro da evolução, tá? Nada fácil. Então dá uma boa revisada aí, tá? Evolução pode cair e quando cai, precisa muito da tua atenção, do teu estudo e da tua revisão, tá bom? Evolução. Estuda. Seguindo o nosso pré-prova, eu vou falar agora num assunto que não tem como não estudar ele. Ele é extremamente importante para a biologia e é um carro-chefe dentro do estudo, que é a zoologia. Zoologia, que faz parte daquele conteúdo dado ao reino animal, tu vai começar estudando, primeiro, todas as características gerais dos filos, tá? Qual que é a característica geral dos poríferos, dos quinidários, dos plateumintos e assim por diante. Então, primeiro tu fixa as características gerais. Segundo ponto do teu estudo aqui, tá? É a parte da fisiologia comparada. Então, dentro de cada fila eu tenho que saber os seus planos de simetria, quem tem simetria radial, quem tem simetria bilateral, a origem do blastóporo, ou seja, quem é protostômio, quem é deuterostômio, os folhetos embrionários, ou seja, quem é diploblástico, quem é triploblástico, quem é celomado, pseudocelomado, acelomado, e as diferenças entre sistemas respiratórios, sistemas digestórios, sistema excretor. Isso é a fisiologia comparada. A tua prova pode escolher um sistema e elencar em cada uma das alternativas um organismo pertencente a um filo e discutir esse sistema e caracterizar ele. Agora, tu vai direcionar o teu estudo. Vamos começar com os invertebrados. Bom, dentro da parte de invertebrados, eu daria um foco especial para moluscos e anelídeos. Faz tempo que isso aqui não cai em prova. Porém, os artrópodes são os que mais aparecem nas provas. Isso de aspecto geral também. Porém, não cai desde o verão de 2019. Dos artrópodes, estudar as equidizes, a sua fisiologia, que tu já vai ter revisado ela aqui, tá? E as classes
de insetos, certo? Porque a última que caiu foi a classe dos crustáceos. As características gerais dos crustáceos. 2 pares de antenas, até 10 pares de patas, cefalotóxicos, todas essas características aí. Tá bom? Artrópodes pode cair. Não deixa de dar uma revisada em poríferos e quinidários. Dani, então eu não reviso plateumintos e nemateumintos? Para a prova da UX, plateumintos e nemateumintos normalmente eles são citados dentro das questões de parasitismos. Por exemplo, as doenças parasitárias, teníase, esquistossomose, ascaridíase, filariose, esse tipo de doença, que faz tempo que não cai, tá? Mas também é importante, a gente vai finalizar a nossa revisão para a zoologia com os cordados, os vertebrados. Nos últimos anos tem caído muitas questões relacionadas. Por exemplo, a última foi sobre peixes, que caiu agora no vestibular de verão, o que diminui as chances de aparecer vertebrados na nossa prova. Nós já tivemos 2 questões nos últimos vestibulares sobre peixes, tá? Em 2015 nós tivemos mamíferos, tá? No verão 2021 tivemos uma questão de aves, mas faz tempo que não cai nada sobre anfíbios. Então, se cair alguma coisa sobre vertebrados, a maior das probabilidades é sobre anfíbios. Mas sempre focando mais para a parte dos invertebrados, porque vertebrados recém caiu. O que não significa que não vai cair de novo, tá? Mas a probabilidade maior é para invertebrados, certo? Só lembra de um negócio, a prova da UX gosta das questões de zoologia. Se ela não está dentro da prova de biologia, ela está lá na prova de conhecimentos gerais. Então o estudo é sobre isso aí, tá? Mais um conteúdo importante na nossa revisão, mais um conteúdo importante no nosso pré-prova, que é a botânica. Meu Deus, a prova da biologia gosta de botânica. Aonde inicia a nossa revisão? Com os chamados grupos botânicos. Então você vai revisar as características gerais de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O que cada um tem, o que cada um vai apresentar de novidade evolutiva, o que caracteriza cada um dos grupos. Depois de chegar nessa parte, tu vai dar uma revisada aqui. Dentro das angiospermas, os chamados, olha lá, ó, verticilos florais e o diagrama floral. Verticilos florais são as peças das flores. A diferença entre mono e dicotiledôneas. Para isso, eu acho extremamente importante você revisar os tipos de frutos. As provas gostam disso, ó, porque isso não cai desde o inverno 2018. Mas claro, não vai deixar de revisar tipos de caule, tipos de raízes, tipos de folhas para os exemplos. Então, como é que vai cair isso? Vão cair vários tipos de estruturas. Vai cair um fruto, uma raiz e, por exemplo, ele pode citar batata doce e batata inglesa. O que é caule e o que é raiz? Dessa forma, tá? Outro ponto importante que tu vai revisar é a histologia vegetal. Os meristemas primários, secundários, os tecidos permanentes, mas foca principalmente nas adaptações aos tecidos aos diferentes tipos de condições ambientais. Fatores esses, então, que a gente vê, por exemplo, na adaptação lá na epiderme, tá? Mas tu não vai deixar de revisar floema, xilema, colênquima e esclerênquima.
Na fisiologia vegetal é importante tu revisar a parte relacionada, porque a UX gosta, tá? O que eu vou falar agora, a UX gosta e muito dos hormônios vegetais. Hormônios vegetais são dados então pelas auxinas, giberelinas, as citocininas, o gazetileno e o ácido abscísico. Mas dá uma revisadinha também nos movimentos vegetais, tactismos, nastismos e os tropismos. Tá bom? Essa é a nossa revisão para a botânica. Ela vai estar presente na tua prova. Tu tem que revisar isto. Tá bom? Botânica é importante. E a UX também gosta desse conteúdo. Parasitismos. Outro assunto importante para a prova da UX. Quando a gente vai estudar e revisar os parasitismos, é sempre bom a gente focar em alguns elementos, tá? Então a gente sempre foca no seguinte: é importante revisar e saber quem é o agente etiológico, identificar se é uma virose, uma bacteriose, uma protozoose, saber se ele tem ou não tem um vetor para essa doença, mosquito, não sei, se ele tem um vetor, o seu ciclo de vida. Se eu determino o ciclo de vida, eu sei se ele tem um hospedeiro, ele é monoxênico, ou se ele tem mais de um hospedeiro, ele é heteroxênico. E se ele for heteroxênico, eu tenho que definir quem é hospedeiro intermediário e quem é hospedeiro definitivo. Dessa forma, eu tenho que saber quais são as formas de transmissão das doenças, tá? A forma de transmissão, saber os seus sintomas. Muitas vezes os sintomas definem quem é esta doença que a questão está trabalhando, e eu finalizo a minha revisão determinando as formas de tratamento, bem como a prevenção para as doenças. Então é sempre importante você definir no estudo de cada uma das suas doenças a serem revisadas. Veja que as viroses são as que mais aparecem nas provas, tá? Nós tivemos o coronavírus sendo muito trabalhado pelas provas, principalmente pela prova da UX, tá? O coronavírus, pessoal, eu citei lá na parte da histologia quando eu falei da coagulação das plaquetas, porque ele falava numa doença viral e depois ele começou a citar alguns tipos de células. O HPV, ele não cai desde o verão 2014, mas é importante a gente revisar, por exemplo, o HIV como uma DST, mas dentro das atualidades eu ficaria com a gripe e a influenza, certo? Doença viral de trato respiratório. Veja que as bacterioses não aparecem desde 2018 no verão com o botulinismo. Então há uma probabilidade grande de cair. Por exemplo, leptospirose, que o hospedeiro, o reservatório natural são os ratos. Pneumonia, doenças sexualmente transmissíveis como gonorreia e sífilis. Faz tempo que não cai. E aí tu vai estudar de aspecto geral isso, porque faz tempo que não cai. E a probabilidade é alta daí, tá? Altíssima. Malária, leishmaniose, mal de Chagas e toxoplasmose. Faz tempo que isso aqui não cai, tá? E as provas gostam disso. Desde 2014, tá? Não cai nada referente a doenças causadas por plateumintos. Então lembrar da teníase, da cisticircose e da esquistossomose. Mas para a parte de nemateumintos, eu ficaria com uma parte de ascaridíase, porque a filariose recém caiu, tá bom? Dá uma boa estudada em plateumintos, porque elas podem cair dentro de contextos de atualidades. E cuidado, que dentro dos contextos de atualidades
Nas viroses, cuidar com a varíola, tá? A varíola que tem aparecido aí nos documentários. Só que quando a gente fala sobre isso, a gente tem que cuidar com o seguinte: eles dão um contexto sobre o parasitismo e a pergunta é assim, sobre as características gerais de vírus. Dão um contexto sobre uma bactéria, sobre as características gerais sobre os integrantes do reino Monera. Então, sempre a gente tem que atrelar o estudo dos parasitismos a qual tipo de agente etiológico ele é e as suas características gerais, tá bom? Isso complementa o teu estudo e aí tu vai muito mais seguro para a tua prova, tá? Parasitismos, ele tem uma probabilidade altíssima, como eu já te disse, porque a prova da UX gosta desse tipo de assunto. Revisa e chega pronto para a tua prova. Finalizando a nossa revisão, mais um conteúdo que não tem como tu fugir dele. Ecologia. Ecologia normalmente ela aparece mais no final da tua prova, por isso que ele está no final do nosso pré-prova. Sabendo disso, a ecologia, o que tem probabilidade de cair nessa prova? Olha a tua observação número 1. Os conteúdos que apresentam maior probabilidade são aqueles dados às relações ecológicas. Relações intraespecíficas, que são aquelas que acontecem entre indivíduos de mesma espécie, e interespecíficas, aquelas que acontecem em indivíduos de espécies diferentes. Essas relações, elas podem ser benéficas ou causar prejuízo. Relações ecológicas têm uma alta probabilidade porque elas não caem, olha só, desde o inverno 2016. Então a probabilidade dele é altíssima. Altíssima. Outra probabilidade de conteúdo que pode cair são os chamados ciclos biogeoquímicos, que não cai desde o inverno 2012. Então, os ciclos biogeoquímicos que você vai revisar: ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio. Claro que eu posso colocar esses ciclos dentro de um contexto de atualidades, uso de fertilizantes, tá? O que isso pode provocar? Uma adubação verde dentro da sustentabilidade. Um outro ponto que é importante você revisar são aquelas questões que falam sobre os níveis tróficos relacionados à transferência de matéria e energia entre os ecossistemas, porque isso não cai desde o verão 2016. Então veja que a gente tem 3 conteúdos que estão muito a perigo de estar presentes na tua prova aí desse inverno. Outro conteúdo que é importante tu revisar são as questões de impacto ambiental. Por quê? Porque questões de impacto ambiental também são frequentes na prova da UX. Então tu tem que identificar problemas como desmatamento. O que acarreta o desmatamento? O que provoca o desmatamento? Perda de biodiversidade, cobertura vegetal, tu tem um incremento do chamado efeito estufa, o problema do lixo, contaminação do solo, aumento de vetores de doenças, o problema das chuvas ácidas, das queimadas, bom, as ameaças à biodiversidade, o uso da utilização de agrotóxicos. Aí a gente fala em magnificação trófica, eutrofização das águas. Mas um grande detalhe que quando a gente estuda o impacto ambiental é dar uma solução a cada um dos problemas. E quando a gente dá uma solução aos problemas, a gente trabalha aqui os mecanismos de sustentabilidade. Tá bom? Então, por isso que é importante tu revisar a ecologia. Tem muitos aspectos que podem ser trabalhados ali dentro da ecologia. Quando eu coloquei biomas ali, pessoal, se cair biomas aquáticos, tá? Porque biomas terrestres é muito recente. Tá certo? Então, esses foram os assuntos que podem aparecer na tua prova.
bem direcionado, de acordo com aqueles conteúdos que caíram nos últimos anos, que faz tempo que não cai, e aqueles que têm conteúdos que são frequentes, e aí é uma tendência da prova, certo? Esses foram os conteúdos que podem aparecer na tua prova do inverno. Bom, e aqui a gente finaliza o nosso pré-prova UX Inverno 2022. Eu espero que você tenha gostado e tenha colaborado com a sua preparação. Nesse pré-prova, eu procurei abordar novamente os principais conteúdos que podem cair nessa prova, dicas do que pode estar presente lá. Se você chegou até aqui nesse momento, quero te desejar uma excelente prova e lembrar que eu estou junto com você nessa caminhada para a sua aprovação. Um grande beijo, um forte abraço e estaremos juntos no dia da sua aprovação. E aí tu já me deve aquela foto do aprovado. Valeu então, até mais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau.